E aí, pessoal? Lula odeia pobre? Essa vai ser a primeira lição de autodefesa midiática que eu vou trazer para vocês, que é com base em conteúdos que eu estou recebendo de pessoas que estão me mandando, fakes que recebem para eu fazer essa análise desses conteúdos. E aí vocês podem compartilhar essa análise caso vocês recebam esses conteúdos. Estou facilitando a vida de vocês, ao invés de ficar discutindo no grupo de família, pode mandar esse vídeo e aí já facilita, né? E se vocês receberem outros conteúdos que vocês achem que é relevante a gente discutir, eu vou deixar um link do grupo de WhatsApp para vocês entrarem e mandarem esses conteúdos, tá? Bom, esse conteúdo que eu vou falar para vocês, ou que eu vou mostrar para vocês, ele vai nos permitir fazer uma discussão que vai abordar 4 pontos que já estão colocados nos outros vídeos que a gente fez aqui debatendo essa problemática da mídia, das fake news, da pós-verdade. Tá? Os 4 pontos que eu vou abordar no vídeo é a importância da gente entender, para a gente conseguir desenvolver uma capacidade de autodefesa midiática, a importância da gente entender o contexto, o papel que o contexto desempenha na formação, no entendimento do conteúdo. Tá? A gente sair dessa visão automática que a gente tem, essa atitude natural que a gente tem em relação aos produtos midiáticos, de que contexto e conteúdo são coisas simultâneas, são coisas separadas. Lembrem do exemplo da manga. Eu não tenho como saber quando uma pessoa diz manga, o que ela está dizendo. Se ela está falando manga fruta, manga camisa ou alguma outra coisa. Né? Não tenho como saber. Só vou saber o conteúdo do que ela está dizendo no momento que ela me contextualizar a partir do que ela está se referindo. E isso acontece com tudo. Tá? A importância do contexto. O contexto modifica o conteúdo. Mas também tem um outro aspecto bem importante para a gente entender, que é o seguinte: especialmente nessas fake news mais vulgares, mais toscas que circulam pelos WhatsApp e Facebook, etc., o que a gente vê sempre é e às vezes algumas pessoas não percebem, é que todos esses conteúdos eles são fragmentados, eles são compostos de cortes. Um corte é uma agressão midiática, entendam isso. Se eu estou falando aqui com vocês e tem um corte na minha fala, eu cortei esse vídeo, é porque provavelmente entre uma fala minha e a continuidade dessa fala, alguma coisa que eu falei eu não gostaria que vocês ouvissem, entende? Claro que pode ser um erro, eu gaguejei, ou eu me perdi no meu raciocínio, enfim, pode ser alguma coisa bem irrelevante. Mas quando o que está em jogo é política, por exemplo, é a opinião que eu tenho sobre uma pessoa, sobre a reputação de uma pessoa, quando isso está formando o meu afeto, a minha emoção, a minha perspectiva em relação a essa pessoa, isso é muito sério. Porque se eu tô vendo um vídeo cortado, fragmentado, e aquilo tá me dando raiva, tá me dando ódio, ou simplesmente tá legitimando aquilo que eu acredito que sempre pensei sobre aquela pessoa, de fato, ele é uma pessoa imoral, é uma pessoa sem caráter, olha só como ele é mau. Se eu tô fazendo isso, eu tô me submetendo a uma instrumentalização, porque aquele corte que está sendo produzido ali tá descontextualizando o conteúdo, ou seja, eu posso modificar tanto o contexto que eu posso modificar o conteúdo, mas eu também tenho a possibilidade de, modificando o conteúdo que está ali presente, eu distorcer o contexto original. Então é muito importante essa atenção em relação ao contexto. Contexto é tudo em relação aos meios de comunicação. Atentem-se ao contexto. Ao contexto. Em que contexto isso foi colocado. E considerem dentro do contexto não só o conteúdo da mensagem em si, incorporem nessa reflexão crítica sobre o contexto também o fato desse conteúdo estar chegando até vocês pelo WhatsApp. O WhatsApp é um tipo de meio de comunicação, como a gente já conversou, que ele tem muitos problemas. E o principal problema deles, na produção de fake news,
é que esses conteúdos não vêm assinados. Não tem o nome de uma pessoa que fez. E alguém fez, alguém trabalhou, alguém dedicou tempo de vida para produzir aquilo, para produzir esses cortes, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Essa pessoa precisou assistir vários vídeos, várias horas, muitas horas de vídeo até recortar aqueles pontos que acha importante, colar esse ponto, transformar num vídeo, começar a encaminhar para as outras pessoas. Isso tem muito trabalho, isso precisa de dinheiro, precisa de grana. E alguém está pagando para isso. E se alguém está pagando economicamente para fazer esse trabalho, é porque tem uma expectativa de ter um retorno econômico também. E se tu está recebendo esse conteúdo e tu, como consumidor desse conteúdo, não está pagando, de onde é que vai vir essa grana? Essa grana vai vir de ti. Vai vir em algum momento a partir do teu convencimento em relação aos afetos que aquele vídeo quer ou te inocular ou te reafirmar, te reforçar. Então, bem importante a questão do contexto. E outro ponto que a gente vai abordar também é, sempre quando a gente está analisando um material, a gente tem que entender e identificar, sempre quando é anexado a esse material, novas informações que são do produtor do material. Então, ali nesse vídeo que a gente vai ver, é um vídeo, ponto. Mas em alguns trechos específicos desse vídeo tem algo que está fora da proposta do vídeo, que era simplesmente ser um vídeo, que são frases, são colocadas frases. E, bom, essa frase que é colocada diante do vídeo, que é colocada pela pessoa que está produzindo o vídeo, essas frases, ou esses outros produções que se coloca, pode não ser frase, pode ser um desenho, pode ser um GIF, pode ser qualquer outra coisa que é adicionada ao conteúdo original, ela tem uma finalidade de conduzir, de manipular a tua interpretação. Ou seja, como essas pessoas que produzem fake news, elas só fazem isso porque elas consideram que as pessoas que recebem esse material e compartilham esse material são pessoas ignorantes, né? Essa é a perspectiva das pessoas. Ninguém produziria fake news com a qualidade que a gente vai mostrar aqui, uma qualidade precária, algo muito ruim, se eles não considerassem que as pessoas que vão receber isso são pessoas ignorantes. Porque são pessoas que vão receber aquilo, vão interpretar aquilo e vão ainda ter coragem de compartilhar aquilo. Ou seja, a pessoa que produziu tem uma certeza. Eu vou produzir uma coisa muito ruim, muito mal feita, eu vou distribuir para as pessoas essa coisa muito ruim, muito mal feita. As pessoas vão olhar aquilo e não vão identificar que aquilo é ruim e mal feito e ainda vão trabalhar de graça para mim, não só no sentido de reverberarem o afeto que eu quero que elas produzam, que é ódio, que é raiva, que é indignação, mas elas também vão trabalhar de graça para mim no compartilhamento. Elas vão compartilhar. Então, as pessoas que recebem fake news, é importante que vocês que recebem fake news, vocês saibam do que vocês estão sendo usados. Porque as pessoas que produzem, o pessoal da grana que paga milhares de pessoas para ficar em casa procurando esses vídeos, editando, recortando, trabalhando, esse pessoal que paga essas pessoas sabe que, por mais que se use vários mecanismos de distribuição, de transmissão desses conteúdos, é impossível que esses conteúdos cheguem em todas as pessoas. Para que esses conteúdos cheguem a outras pessoas, eu dependo de que uma parcela grande dessas pessoas que recebem sirvam como o que muita gente chama, né, de mulas. Né? A mula é aquela pessoa, né, que a gente conhece né, do ponto de vista criminal, que é a pessoa que leva droga de um país para o outro, né? A mula, ela faz esse transporte e muitas vezes é ela que se prejudica mais em relação a isso. As mulas, elas levam esse conteúdo para mais pessoas ainda e oferecem a esse conteúdo a sua própria credibilidade e a sua própria reputação. Porque, por exemplo, ninguém sabe quem produziu aquele conteúdo, não está assinado ali quem foi. A pessoa que produziu se escondeu, ela não está ali. Ela não está colocando o seu rosto, o seu nome, a sua reputação vinculada àquela fake news. Ela está transmitindo para que outras pessoas assinem por ela. Porque no momento que eu recebo uma fake news que não está assinada, que não tem o nome de ninguém, e eu compartilho, quando eu compartilho está o meu número do meu celular e está o meu nome na agenda das pessoas que recebem. Então, é como se eu desse o meu aval, dizer assim, olha, esse conteúdo que eu recebi, ele é tosco, ele é medíocre, ele é mal feito, mas eu acho bom, eu acho agradável, eu acho interessante. Eu, André, tá aqui, assinado, ó, tá o meu nome.
E aí a pessoa que vai receber, a outra pessoa que vai receber, ela vai ver aquilo, pô, isso aqui tem a credibilidade do André. O André é um cara sério. Então se o André mandou isso aqui, o cara é um cara legal, é um cara eu gosto dele, é um cara educado, é um cara que tem uma boa reputação e tal. Pô, então se ele tá me mandando isso, é porque é bom, então eu vou assistir. Então as pessoas estão assinando algo que é absolutamente medíocre, algo que é tosco, né? E tá trabalhando de graça para essas pessoas que estão produzindo e estão ganhando muito dinheiro, muita grana produzindo essas coisas. Então é muito importante a gente ter essa análise. E por fim, uma questão que é interessante para nós que ficamos assim muitas vezes indignados com essa produção massificada desses conteúdos, é uma forma também interessante de pensar. Toda vez que se recebe um conteúdo de fake news sobre determinado tema, é interessante a gente pensar que o próprio fato daquele tema estar sendo transmitido com base em fake news, do ponto de vista crítico, para pessoas que têm a capacidade de pensar, a gente pode identificar que isso legitima, a fake news, ela legitima a tese contrária que ela quer combater. Tá? Então vou trazer um exemplo bem banal. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, é uma construção de um vídeo que tenta esvaziar o caráter do Lula, tentando fazer parecer que o Lula tem uma opinião pessoal de ódio aos pobres. Tá? Só que como esse conteúdo, a gente vai ver, ele é muito tosco e mal feito, ele é um conteúdo que se perdeu muito tempo manipulando o conteúdo para parecer que o Lula odeia pobres. Ou seja, se precisou trabalhar tanto para construir essa ideia de que o Lula odeia pobres, é justamente porque não há um conteúdo verdadeiro, verídico, que possa ser transmitido afirmando essa tese de que o Lula odeia pobres. Ou seja, a conclusão é que Lula é um político comprometido com os trabalhadores, com a camada mais pobre, a camada mais sofrida da sociedade, e que, portanto, em razão de ele ser assim, e que numa eleição o que mais conta, especialmente numa eleição de segundo turno, é o destruir a reputação da pessoa, então eu vou mostrar que ele não tem caráter. Ou seja, eu vou dizer que ele não tem algo que ele tem, que é ter desde sempre, desde que ele entrou na política, ter esse compromisso, que é o compromisso com as pessoas mais vulneráveis, com as pessoas mais sofridas da sociedade. Tá? Então isso é bem importante pra gente conseguir identificar, porque é óbvio, né? Se eu tenho uma frase, um vídeo gravado do Lula dizendo abertamente, em público, que ele odeia pobres, eu vou pegar esse vídeo verdadeiro, vou mandar, e aí isso é inquestionável. Olha, tá aqui, o Lula disse, o Lula escreveu, o Lula falou. Mas como eu não tenho, então eu produzo fake news. Então é interessante a gente pensar isso, né? Então as próprias pessoas que estão compartilhando essas fake news, elas estão de uma certa forma afirmando a tese contrária, né? A tese contrária. Tanto é que o Lula é um político comprometido com os pobres, que para eu desconstruir essa imagem que ele construiu ao longo da sua vida, eu preciso fazer isso através de fake news. Então eu vou passar para vocês aqui, ó, é esse o videozinho que a gente vai discutir hoje aqui, ó. Vamos ver. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Pobre é imbecil, é ignorante. Quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Isso foi se deteriorando já no seu segundo mandato.
As propostas são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio. Vamos dar uma olhada como é que votou cada uma das bancadas. PT entregou 44 votos não, quem também não foi é voto contrário, então 100% do PT contra a PEC. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. A Justiça Federal vai decidir a quem pertence a Fazenda Santa Henrique, no interior de São Paulo. Ela foi invadida por militantes do MST que destruíram milhares de pés de laranja. Durante a invasão, os integrantes do movimento usaram um trator para destruir parte da plantação. Trabalhadores rurais sem terra que participam da marcha pela reforma agrária destruíram laboratórios da Universidade Federal de Alagoas. Os vândalos usaram foices para acabar com uma pesquisa de quase um ano para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar. Projetos de mestrado e doutorado também foram comprometidos. O MST está fazendo uma coisa extraordinária. Bom, o que esse vídeo... Ele tem vários elementos, né? Isso é interessante pra gente ver. Ele passa por todos aqueles afetos construídos pela... Como a gente falou já naquele primeiro vídeo, né? Porque que a única forma da gente destruir o bolsonarismo é a gente combatendo o antipetismo. Ele passa por todos esses afetos que foram construídos por mais de 20 anos na sociedade brasileira contra o Partido dos Trabalhadores, contra os apoiadores do Partido dos Trabalhadores, a criminalização do PT, criminalização do MST, criminalização da esquerda, criminalização de todo mundo, né? E com o apoio, obviamente, dos meios de comunicação tradicionais. Então, os meios de comunicação tradicionais, por serem patrocinados pelo agronegócio e especialmente pela franja fascista do agronegócio, por serem patrocinados pelos sistemas mais questionáveis do ponto de vista humanitário da sociedade, eles produziram, ao longo desses anos, justamente informações distorcidas, informações manipuladas, informações simplificando questões que são complexas, né? Então, esse tipo de construção que já está nos afetos da sociedade, ou seja, esse vídeo aqui, por exemplo, ele captura tudo aquilo que já está nas pessoas, entende? É isso que é importante a gente entender, que é o que a gente falou no vídeo sobre fake news e pós-verdade. Esse vídeo aqui, ele não vai convencer alguém, por exemplo, que defende o Lula, defende a democracia, de que, puxa, olha só, nunca tinha imaginado que o Lula tinha feito isso. Não, e esse vídeo é simplesmente para reforçar, para gerar mobilização nas camadas das pessoas que já têm os seus preconceitos em relação ao Lula e ao PT. Ou seja, vão utilizar aqueles 3 afetos que a gente sempre retoma, né? Que é o afeto da antipolítica, ou seja, essa caracterização toda do Lula como sendo uma pessoa que aparentemente, né, para o público se diz um defensor dos pobres, dos oprimidos, dos trabalhadores, mas que olha só o que escondido ele faz. Ele odeia, na verdade, o pobre, porque ele não tem caráter, assim como nenhum político tem caráter, né? Então esse é o sentimento da antipolítica. Político é mentiroso, político é falso. Então ele pega esse afeto. Ao mesmo tempo, pega o afeto da anticorrupção, né? Então, como se essa deficiência de caráter do Lula de se esconder mostra a sua tendência à corrupção. Porque, olha só, se ele fosse uma pessoa honesta, ele jamais teria essas duas mensagens. Ele jamais odiaria, no fundo dele, o pobre, usar os pobres como manipulação, né? Ele manipula os pobres, na verdade, porque ele não está aí para os pobres. Na verdade, ele quer enriquecer individualmente, ele quer o seu próprio interesse, né? Então, eles juntam esses dois afetos e o que é fundamental, que não aparece aqui nos discursos deles, eles não conseguiram tirar isso no discurso, mas é o ódio de classe. E o ódio de classe, aqui,
não tá no discurso do Lula manipulado e construído. O ódio de classe tá na construção do vídeo. Então, quando eles juntam eles picotam esse vídeo e pegam várias frases do Lula justamente criticando as pessoas, né? Ele, nas palavras dele, reproduzindo o que outras pessoas, o que outros políticos, o que outros agentes da sociedade falam sobre os pobres, eles pegam isso e essa fala do Lula e juntam. Mas e por que eles estão juntando contra o Lula? Eles estão juntando contra o Lula e por que eles associam ao MST, por exemplo? Pegam uma parcela ali em que associa o MST a vândalo, a criminosos, faz essa associação entre PT e MST, porque adverte para as pessoas que não são agricultores familiares, por exemplo, não são pessoas. Esse vídeo aqui, evidentemente, ele não é um vídeo destinado ao MST. O objetivo desse vídeo não é virar votos de pessoas do MST. Por quê? Porque o MST é retratado nesse vídeo como criminosos. Né? É dito várias informações, que o MST invadiu, que fez isso, que fez aquilo. Esse vídeo não é feito para o MST, certo? Para quem é que é feito esse vídeo? Na parte final desse vídeo, provavelmente para um grande ruralista que tenha milhões e milhões de hectares de terra, que provavelmente sejam terras griladas, e que tenha, ou pessoas de classe média, talvez, agricultores médios, que têm uma propriedadezinha assim, meia boca, mas acham que são milionários, acham que são ricos, tem um trator, né? E acham que, nossa, o MST vai invadir as minhas terras, né? Porque eu consigo associar o Partido dos Trabalhadores, a projeto do Partido dos Trabalhadores, a ideia de criminalidade. Agora, o que é interessante? Nesse vídeo, que eu acho mais curioso, não é só o fato de ser tudo essas informações serem fragmentos, né? Serem todas as informações fragmentadas, utilizando frases descontextualizadas, que o Lula está reproduzindo fala de outras pessoas, mas o mais interessante é que, além disso tudo, eles têm tanta convicção da incapacidade das pessoas que recebem essas fake news para fazer alguma análise crítica, eles menosprezam tanto as pessoas, que tem um trecho aqui, que é o único que eu vou colocar, que é quando o Lula disse que foi a favor, no debate agora recente, ao auxílio emergencial. E todo o PT votou a favor do auxílio emergencial, mesmo sabendo que o auxílio emergencial, na verdade, é uma utilização dos recursos públicos para comprar votos. E não só comprar votos de pobres, porque os pobres não são bobos, né? Lá no Nordeste foi o lugar do Brasil que mais recebeu o auxílio emergencial e é onde o Lula tem a maior aprovação. O que comprova, inclusive, que aquela tese racista, nazista que se tinha em relação ao Bolsa Família, que o Bolsa Família era compra de votos, essa tese era uma tese furada. Porque o Lula não tem votos porque dava comida para pobre. Porque o Bolsa Família, embora a gente descontando, né, porque há 20 anos atrás teve uma desvalorização hoje, né, muito grande dos valores, mas o Bolsa Família era 150, 200 reais, né? E as pessoas diziam, os racistas, os nazistas aqui do Rio Grande do Sul, diziam que isso era uma forma de comprar voto e que não era uma política, né? E quando na verdade era. Olha o que aconteceu, hoje os nordestinos, as pessoas mais vulneráveis, estão recebendo 600 reais. 6 vezes mais, pelo menos 4, 5 vezes mais do que recebiam antes. E estão votando em quem? Estão votando no Lula, porque não são burros. Eles sabem a diferença de uma política pública, como era o Bolsa Família, uma política de renda mínima universal, e o que é compra de voto, que é o que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está fazendo compra de voto. E não é compra de voto de pobre. Ele não está comprando voto de pobre com comida, como teve um rapaz aí circulando nas redes sociais, dando marmita, mas cobrando voto. Não, ele não está fazendo isso. A compra de voto do Bolsonaro, ela é graúda. É dos empresários, é das pessoas que têm controle, são coronéis aí de várias regiões de todo o Brasil que começam a coagir os seus funcionários, né? Ganham grana para coagir os seus funcionários, ganham grana para fazer publicidade ilegal, ganham grana para fazer videozinho na internet, né? É essa compra de voto que está saindo do bolso de todos nós. Mas aí o que eu acho mais interessante, e aqui para a gente concluir essa análise de como as pessoas que
produzem fake news, elas têm uma consideração muito baixa pelas pessoas que recebem. Como uma pessoa que recebe fake news e compartilha, ela legitima o desprezo da pessoa que produziu fake news para ela. Quer ver? Ó? Aqui, ó. Vocês lembram que o Lula... Vou voltar aqui um pouquinho. Que aparece um recorte dele falando então do auxílio emergencial. E aí depois uma mensagem aqui, ó. Vamos dar uma olhada como é que Vou voltar aqui, cada só um uma das pouquinho. bancadas. Só um pouquinho. Vou voltar aqui que eu andou sozinho. Olha aqui, ó. Tem que receber efetivamente esse auxílio. Vamos dar uma olhada como é que votou cada uma das bancadas. PT entregou 44 votos não. Quem também não foi é voto contrário. Então 100%. Olha só, 100% da bancada do PT votou contra. A pessoa que está recebendo a fake news, está compartilhando a fake news e está assinando o seu nome na fake news, está sendo tratada como gado pelo pessoal, porque olha aqui, ó, quando abre a imagem, não sei se vocês vão ver, mas quem tiver a fake news aqui, ó, olha o que tá ali, ó, PEC dos precatórios. Olha que tá no próprio conteúdo. Eles não quiseram nem borrar, eles podiam ter borrado aquilo ali, ó, para não aparecer. Eles podiam ter borrado. Não borraram. Eles pegaram e disseram assim, ela tá falando sobre a PEC dos precatórios, que prejudicou o trabalhador, que prejudicou o aposentado, que prejudicou tudo, e isso o PT votou 100% contra. Vê o governo de vocês, os deputados dos bolsonaristas, em quem eles votaram. Não votaram contra. Mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó. PEC dos precatórios, bem grande. Qualquer pessoa, a pessoa que tá recebendo, se ela for alfabetizada, ela conseguiria já ver, opa, só um pouquinho, estão distorcendo o que ele está falando, estão manipulando. Mas o pessoal que faz as fake news, ele tem uma desconsideração muito baixa para as pessoas que compartilham. Eles têm um desprezo por essas pessoas. Eles sabem que eles podem fazer qualquer coisa que as pessoas vão compartilhar e vão usar a sua credibilidade, a sua reputação para com seus conhecidos, para fazer esse conteúdo circular. E aí as pessoas vão sendo arregimentadas nisso. Então é lamentável isso, por um lado. Né? Então a importância de a gente conseguir ter clareza de que os produtos midiáticos, esses conteúdos que circulam, eles não são por acaso, eles não são ingênuos, eles são intencionados, eles são direcionados. E que para a gente poder ter uma leitura crítica, a gente precisa sentar, analisar e perceber que qualquer conteúdo que chega até nós, especialmente agora, em eleições, ele tem um objetivo muito claro. O objetivo é mobilizar os nossos afetos, as nossas emoções, em proveito de um determinado projeto político. Eu estou fazendo isso aqui, por exemplo. Eu estou tentando conversar com as pessoas justamente para mobilizar os afetos delas, as emoções delas, mas através da racionalidade. Eu quero que as pessoas consigam assistir esses vídeos, refletir sobre essas questões que eu estou dizendo, e elas consigam pensar e formarem os seus afetos de se libertarem do antipetismo, se libertarem desse ódio que as pessoas têm, esse ódio de classe que foi inoculado a todos nós. Mesmo as pessoas pobres, né? As pessoas vulneráveis, as pessoas trabalhadoras, as pessoas de classe média, a pessoa tem ódio dessa classe, porque a gente foi subjetivado dessa forma. As pessoas elas têm um sentimento forte de antipolítica, têm um sentimento forte de anticorrupção, que tem aqueles que têm como matriz não um aspecto positivo de a gente tornar o nosso país com políticos melhores, com políticos mais qualificados, ou evitar que gastos do Estado sejam desperdiçados com pessoas oportunistas. Né? Não é esse o objetivo, não é um objetivo construtivo. É um objetivo de manter tudo isso aí. Manter a corrupção, manter os políticos péssimos, olha como está o nosso Congresso hoje, e manter esse ódio disseminado pela sociedade. O objetivo não é transformar isso, o objetivo é manter isso. Então o objetivo da gente estar aqui fazendo essa reflexão é que todas as pessoas atentem para a importância de termos condições de implementarmos projetos de autodefesa midiática, começando por nós. A gente precisa ser capaz de ler esses produtos e responder para as pessoas. A pessoa que manda isso, a pessoa que recebeu isso no WhatsApp, precisa responder. Dizer, olha só, tu viu como isso aqui é falho, como isso daqui é precário, tu viu como tu foi manipulado, tu viu como as pessoas que estão produzindo isso para ti estão te usando, as pessoas tu tá colocando, associando o teu nome
a tua reputação a algo vulgar, a algo que tu não tem conhecimento, que tu não entende, sabe? Ou que tu não domina, tu tem consciência disso, a gente precisa disseminar essa cultura de crítica em relação aos produtos midiáticos, tá bom, pessoal? Então, valeu, até a próxima, e se quiserem, continuem mandando pelo WhatsApp esses conteúdos de fake news que vocês recebem, que eu vou fazer mais comentários como esse, tá bom? Um abraço.